Losurdo ultrapassa os ideólogos e então começa a analisar a realidade ideológica e social da Inglaterra nos séculos XVIII e XIX. Nessa época, os autores de diversas linhas políticas compararam os trabalhadores e camponeses ingleses aos escravos de regiões ultramarinas. Na cidade, o operário vivia sob o espectro da inanição, a ponto de muitos recorrerem ao crime para serem deportados, presos e deportados, ou enviados para outras regiões. No campo, o pobre estava sujeito ao legislativo inventado pelos grandes proprietários rurais, opressivos e arbitrários, com certeza autoritários. Do açoitamento de militares de baixo cargo, de baixo escalão, à separação de famílias em casas de trabalho, a opressão generalizada das classes dominantes era claramente equiparável à escravidão. Essa separação social se dava em três castas: a dos homens livres, freemen, a dos escravos, slaves, e a dos miseráveis, paupers. Essas divisões, passando por cima de todas as pregações de liberdade e irmandade entre a raça humana, pregadas tanto na própria época do século XVIII e XIX, quanto em séculos e até milênios anteriores por pregadores cristãos e gregos, instaurava na mente dos ingleses de classe média e alta um determinismo que só não pode ser chamado de racista, pois não se dirigia exatamente só para membros de outra etnia, mas também para membros da própria etnia inglesa branca. Para esses senhores, o Deus que havia na Bíblia proferida a inexistência de diferenças de valor entre romanos e hebreus, entre ricos e pobres, também havia condicionado os paupers à miséria eterna e inferioridade qualitativa, não podendo a ascensão de classes em hipótese alguma. Em periódicos ingleses do século XIX, muitos anos depois da Revolução Gloriosa e quase 3 décadas depois da abolição da escravatura na Inglaterra, os miseráveis eram claramente equiparados aos escravos negros americanos, inclusive trabalhadores irlandeses e de outras etnias do Reino Unido que eram considerados como inferiores. Pouco tempo depois, com o fim da escravidão nas Américas, o sistema de 3 classes passa a ser de 2 classes, a dos miseráveis e a dos homens livres. Havia somente essas 2 distinções, com uma barreira levemente maleável, mas rígida ao mesmo tempo, entre essas 2 classes, não permitindo uma transição entre uma e outra. O apartheid racial passa então a equiparar-se com o apartheid social, inclusive com segregação física classista dentro de igrejas e a existência de limpadores de ruas, que afastavam pobres dos caminhos que seriam percorridos por ricos que passariam por aquele caminho, sabe? A fim de não macular os olhos da elite com a visão da degradação humana da pobreza. Em Nápoles, na mesma época, não havia como pobres e ricos e nobres desviarem seus olhares dos pobres, pois, por conta das revelações de Garibaldi e dos ideais da época, os pobres circulavam, tinham a liberdade e o costume de circular em qualquer local, inclusive locais antes habitados pela nobreza. No tópico 8 do capítulo, Losurdo vai começar a falar sobre as teorias liberais de que essas ideias e comportamentos da época seriam um individualismo proprietário. Para Locke, por exemplo, o poder político estatal inicia como tirania e contra este é legítimo se rebelar, recobrando gradativamente a liberdade que nos é devida por natureza. Liberdade essa que se configura e se define na defesa da propriedade privada. Para Locke, as leis servem exclusivamente para defender a propriedade privada, e a violência é definida como uma violação dessa propriedade. Porém, Losurdo discorda dessa separação dessa definição de individualismo proprietário, como era chamado na época. Uma vez que as sociedades liberais dessa época, nomeadamente, especialmente a Inglaterra e os Estados Unidos, não defendiam de fato a propriedade privada em seu conceito universal, pois eles expropriavam violentamente as terras e propriedades de indígenas, negros e irlandeses. Em certos casos, essa expropriação chegava a um ponto de brutalidade, onde aqueles que desejavam expropriar recorriam a incêndios e assassinato para tomar a terra desses povos. Inclusive, Locke, em um desses seus tratados sobre o governo, nomeadamente o segundo tratado,
acaba argumentando a favor da expropriação, argumentando vários motivos, em especial a questão da improdutividade dessas terras, dessas propriedades desses povos. Assim, ele obviamente entra em contradição, ou seja, a propriedade privada que ele defendia como o direito máximo não era universal, mas era suscetível a desejos daqueles que têm maior propriedade privada. Para além desse problema, há também a questão da palavra individualismo, porque como é que pode o homem massa industrial, transformado num simples produtor e não mais num ser holístico, dotado de cultura, tradição, religiosidade e tudo mais, enfim, aquele homem que é reduzido a uma mera força de trabalho, como é que ele pode ter indivíduo? Como é que ele pode ser indivíduo? Como é que ele pode ter individualidade? Não existe. Individualidade é somente para aqueles que são ricos e têm tempo para serem ociosos. Nesse tópico, Losurdo termina argumentando e parafraseando Constant e Tocqueville que todo esse colosso liberal dessa época pode ser chamado de aristocracia, no pior sentido da palavra, ou até mesmo oligarquia. Tocqueville, inclusive, diz que o Estado inglês na época entregava todo o poder a um punhado de famílias opulentas, que decidiam ao seu bel prazer e autoridade o que era certo, o que era errado, o que era lei e o que era crime. Assim se encerra o tópico 8 deste capítulo.